Galera, tranquilo? Quem fala é o professor Luiz. Vamos então aí para a nossa última aula a respeito dos Jogos Olímpicos, tá? Do nosso estudo dos Jogos, beleza? Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar três temas: o doping, o legado e o voluntariado. São três temas tranquilos, certo? Que vai ser acho que vai ser bem simples de todo mundo entender. Então vamos lá. Opa, aí, agora sim, turma. Inclusive, pessoal, para começar, o doping, certo? O doping é o nosso primeiro tema aqui, inclusive é um tema que nós já estudamos em aulas passadas. Nós já fizemos uma aula aí, vocês se lembram, a respeito do doping, certo? Certo? No doping no esporte, certo? Doping, exercício físico e tal. Então aqui nós só vamos dar uma recapitulada, tá bem? Vamos lá. Pessoal, conceituando aqui rapidinho só para lembrar vocês o que é doping, certo? Doping é uma substância ilícita usada para aumentar o desempenho esportivo, certo? Então, quando um atleta usa alguma substância proibida para ter vantagem sobre seus adversários, certo? Sobre os outros competidores. Aí a gente tem várias formas de doping, né? Tem doping de substâncias, tem doping com congelamento sanguíneo, tem vários hormônios aí que a gente estudou, né? Testosterona, GH, que os atletas podem estar usando para conseguir vantagens ilícitas nas competições. Tá joia? Isso é bem tranquilo e tal. E o controle antidoping é fortíssimo nos Jogos Olímpicos, certo? Mas a gente tem casos bem emblemáticos aí de atletas que perderam medalhas, que perderam premiações, e inclusive a gente está vendo aí agora nas Olimpíadas de Tóquio um exemplo claro, o país, né, a Rússia, não pode competir sobre o nome de Rússia, ela está competindo sobre o Comitê Olímpico Russo, por conta de é, casos de doping, né? Muitos casos de doping nos atletas russos, certo? Continuando, turma, agora a gente vai falar aqui do legado dos Jogos Olímpicos, tá joia? Pessoal, então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai saber o que é legado, né? O legado, pessoal, nada mais é do que o que os jogos deixam para a população, né? O que, por exemplo, teve uma Olimpíada no Rio, o que esses jogos deixaram para o Rio de Janeiro, o que as Olimpíadas de Tóquio deixaram para a cidade, para o país e para a cidade, né? Quais as heranças positivas, é claro, né? Que a gente está falando de heranças positivas. O que esses esportes causaram, a realização desses jogos trouxeram de benefícios posteriores e até a longo prazo para os países sedes, né? Então vamos lá, pessoal. Legado econômico, turma. O legado econômico a gente tem como principais características nos países sedes o aumento do turismo, é evidente, né? Muito mais pessoas querem conhecer os jogos, os ginásios onde aconteceram as competições, os campos, enfim, certo? A melhora, pessoal, da qualidade de vida e o aumento dos negócios. É lógico, eu tenho mais turismo, eu tenho mais um aumento de negócios e tal, é, entra mais dinheiro no país, isso é uma coisa ótima, né? Os, a negociação, né? Os negócios entre entra mais dinheiro, né, pessoal? O comércio é fortalecido, certo? E, pessoal, a melhoria da qualidade de vida da população, ou seja, entra mais dinheiro, as pessoas têm mais dinheiro, têm mais poder aquisitivo, então é uma melhoria global, certo? Vem mais pessoas visitar, as pessoas gastam dinheiro no país, esse dinheiro a população, né, os comerciantes, enfim, a população em geral aumenta sua renda e os negócios aumentam. Então, é um legado muito positivo, o legado econômico dos Jogos Olímpicos. Agora, pessoal, falando em legado ambiental, certo? O legado ambiental, a gente tem o saneamento básico, né? Que muitos países o saneamento básico é desenvolvido, né? Nas áreas que recebem os jogos e tal.
Então os países têm uma grande evolução a respeito aí do saneamento básico e da despoluição do país, certo, pessoal? Das cidades sedes, do país em geral, né? Porque o Comitê Olímpico Internacional ele exige que o nível de poluição das cidades sedes e do país em geral esteja no nível aceitável para poder sediar os Jogos. Aqui, pessoal, nessa imagem bem interessante, e ela vai ser usada como exemplo em alguns outros slides, vocês vão ver. Para quem não conhece, essa é a Arena Olímpica de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, desculpa. Essa é a Arena Olímpica de São Sebastião do Paraíso, certo? Para quem não sabe, ela aqui, ó, São Sebastião do Paraíso é uma cidade aqui do sul de Minas. É, essa é uma arena olímpica que foi construída para sediar alguns jogos de handebol, para a seleção brasileira de handebol treinar, certo? Ali tem também treina seleção de basquete, tá? Seleção de futsal joga muito ali. É uma arena que ela tem estrutura olímpica. Eu já tive a oportunidade de conhecer e ela engloba isso que a gente acabou de falar. É um legado econômico, porque as pessoas vão lá conhecer, né, essa arena, investem dinheiro, enfim, é uma obra se não fosse por conta da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, ela não teria sido construída, né, e ela só trouxe melhorias ali para a população local da cidade, certo? Continuando, turma, agora a gente fala de legado educacional dos Jogos, certo? Turma, as tecnologias usadas permanecem para o uso da população, tá? Então, por exemplo, todas as tecnologias usadas, vou mais uma vez citar aqui a Arena Olímpica. Agora, uma foto dela por dentro, pessoal. A quadra vocês estão vendo que é uma quadra poliesportiva e o piso dessa quadra é de uma tecnologia de ponta. Ele não é uma quadra comum, né, que a gente tem na nossa escola, enfim, nos nossos bairros. É uma quadra de tecnologia de ponta, o piso dela. Ele é um piso que ele não é por baixo dele, ele tem amortecedores. Então, se um atleta, se alguém estiver participando cair, né, o jogador cai na quadra, ele não machuca. Faz um barulho gigante, mas ele não machuca. É muito interessante. Isso dá menos impacto em joelho, em tornozelo, certo? Para os atletas. Então, é uma tecnologia de ponta. E eu já tive o privilégio de levar meu time de futsal aqui de Boteiros para ir jogar lá. E assim, é algo de outro nível mesmo. É muito legal. As cadeirinhas todas numeradas na arquibancada, tecnologia de placar eletrônico. É bem muito interessante. Muito interessante mesmo. Pessoal, continuando aí então com o legado educacional, o entendimento, né, pessoal, dos ideais olímpicos no cotidiano da população e na vida dos atletas. Então, turma, qual que são os ideais olímpicos, os principais? A confraternização, a cordialidade, né, o respeito às diferenças. A ideia dos jogos é deixar esse legado para a população, certo? De forma global, tá? Deixar esse legado aí para a população. Isso influencia a vida de todo mundo, tá, pessoal? Dos atletas, da população em geral, enfim, certo? E a gente tem políticas públicas também, são legados dos Jogos Olímpicos. Dos Jogos Olímpicos, por exemplo, projetos sociais que incentivam ainda mais a prática esportiva, né? Por conta de ter realizado os jogos e tal, o país ter sido sede, aumentam o índice de praticantes de determinadas modalidades esportivas, né? É, o trabalho voluntário que acontece nos jogos, que eu vou falar aqui rapidinho também, né? O trabalho voluntário é muito importante para os Jogos Olímpicos, né, pessoal? São as pessoas que se prestam a trabalhar sem receber nada em troca, como única forma de estar ali perto, participando, podendo ajudar de alguma forma, certo? E isso pode ser levado para a vida da população também, as pessoas ajudarem umas às outras sem querer receber nenhuma forma de dinheiro, né, de pagamento. É bem interessante, é um trabalho, uma ajuda mesmo, e esse trabalho voluntário é,
contribui demais para a realização dos jogos, certo? Continuando aqui, turma. Opa. Então, pessoal, o que eu deixo para vocês é isso. É o maior legado que qualquer edição dos Jogos Olímpicos deixa para a sociedade é o atleta, certo? O maior legado, então, que os Jogos Olímpicos deixam para a população é o atleta, pessoal. Isso porque ele é a prova viva dos ideais olímpicos e exemplo para muitas gerações, sejam elas de atletas, de espectadores ou de apaixonados pelo esporte. Então, turma, o maior legado que as Olimpíadas, que a realização dos Jogos Olímpicos pode deixar para um país é o atleta, né? É o atleta de vôlei, é o atleta de futebol, de vôlei de areia, de ginástica, de tênis de mesa, enfim, de N modalidades aí. Porque ele é a prova viva, que ele foi lá, ele cumpriu, ele fez o seu melhor, né? Ele desempenhou o seu papel, treinou 4 anos para chegar lá e desempenhar o seu melhor, conseguir o seu melhor resultado contra os melhores competidores do mundo, certo? Então, de uma maneira lícita, né? De uma maneira legal, justa, honesta, uma competição limpa. Então, o maior legado, né, que as Olimpíadas deixam para uma população é o atleta, certo? Quem não quer ser um Giba, um Serginho do vôlei, um Giba do vôlei, um Oscar do basquete, um Neymar do futebol, Daniel Alves, uma Marta, agora que a gente tem uma Rebeca Andrade aí na ginástica, enfim, a Raíssa no skate, quem não vai querer treinar e tentar chegar perto do que esses atletas foram? E citando só esses, né? A gente tem incontáveis atletas aí que fazem história, que dão o seu melhor, certo? Então, pessoal, o tema da aula de hoje é esse, bem tranquilo. As referências, a referência aqui que é o nosso livro que a gente usou para estudar todo esse tema olímpico, né? Todas essas aulas nossas, que é o livro da Kátia Rubio, a referência foi o livro dela, certo? Quero deixar para lembrar vocês que tem atividade no Class 1, não deixem de fazer. Semana que vem a gente faz uma avaliação de toda a segunda etapa e faz uma revisão, desculpa, da segunda etapa e vai fazer uma avaliação dela, certo? Para a gente poder continuar aí nossos estudos, né? Aí sim, a partir da terceira etapa. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Forte abraço, se cuidem, galera.